Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense nesta segunda-feira. Amanhã é dia de partir para Belo Horizonte. Vamos iniciar mais uma cobertura especial fora de casa, mais uma cobertura especial de Copa Libertadores para vocês, toda a equipe Jornada KTO 1902 em Belo Horizonte, para, se Deus quiser, buscarmos junto com o Fluminense essa vaga na semifinal da Copa Libertadores. Temos notícias aqui neste vídeo, inclusive sobre o Thiago Silva, né, um ponto muito importante sobre essa partida, mas notícias também do mercado que movimentaram esta segunda-feira e que tiveram uma repercussão muito grande na torcida do Fluminense, principalmente o anúncio de Fernando Diniz como o mais novo técnico do Cruzeiro, que demitiu o Seabra e anunciou rapidamente Fernando Diniz. Dá para dizer que não é uma grande surpresa a partir do momento em que um grande clube demite um treinador com o Diniz no mercado. Não dá para dizer que é uma grande surpresa, mas aconteceu de forma abrupta e eu, por exemplo, estava fazendo alguma coisa de manhã e de repente não tinha visto nem especulação sobre isso ainda. Eu mal tinha ficado sabendo que o Seabra estava demitido. Então realmente o timing me pegou um pouco de surpresa. E as curiosidades que o futebol proporciona também, né? Porque o Diniz vai enfrentar o Fluminense novamente no Maracanã já no dia 3 de outubro. Ou seja, daqui a 10 dias teremos Fluminense e Cruzeiro no Maracanã com o Diniz do outro lado. E aí fica aquela sensação muito estranha pela caminhada vitoriosa que o Fernando Diniz teve até este ano, comandando o Fluminense pelo título do Libertadores, por essas conquistas que ficarão eternamente na história do clube, mas agora ele está do outro lado e pode fazer o Fluminense, né? Isso é que é a loucura no futebol, né? Ele deixa o Fluminense na lanterna do campeonato, numa situação extremamente complicada, em que o Fluminense ainda está buscando, de fato, fugir e voltou para a zona do rebaixamento nesta rodada, devido àquele desempenho aterrorizante do primeiro turno, e agora pode tirar do Fluminense mais 3 pontos que são fundamentais, vitais nessa luta contra o Z4. E é por isso que eu bato muito nessa tecla de que ninguém pode estar acima do clube, né? Jogador, treinador, absolutamente ninguém. Porque a vida de todo mundo segue, né? O que fica é o clube, o que fica é a torcida. Não tem jeito. Ser grato não significa ficar prisioneiro de uma situação ou de uma pessoa, ou de pessoas. O clube não pode ficar refém disso. Isso vale para absolutamente qualquer situação e qualquer pessoa, evidentemente. É claro que o Diniz não queria ele não queria nem ter saído do Fluminense, muito menos ter deixado o Fluminense nessa situação, tanto agora como lá em 2019. A história meio que se repete, e que o destino, o timing impressionante, que ele enfrentasse o Flu nessa situação, podendo dificultar ainda mais essa caminhada. Não tem dúvida alguma de se os caras lá comprarem as ideias dele, o Cruzeiro pode ter sucesso com o Diniz, porque ele é um cara diferenciado, é um cara qualificado, ele está na história do Fluminense, é o técnico campeão da Libertadores, isso ninguém tira, não tem discussão. Para muitos vai ser mais querido do que outros, para muitos vai ser ídolo, para outros não, enfim, isso aí vai de opinião de cada um. Mas é fato que realmente o momento não poderia ser pior, em todos os sentidos, né, para isso acontecer. Tomara que ele possa, entre aspas, dar 3 pontos para o Fluminense e não tirar e dificultar ainda mais a vida do Flu neste Campeonato Brasileiro, que já está bem difícil, muito graças àquela tragédia que foi o primeiro turno, o desempenho do Fluminense e a pontuação até aquele momento. De qualquer maneira, boa sorte ao Fernando Diniz no comando do Cruzeiro, ele possa continuar tendo sucesso na carreira, obviamente não contra o Fluminense, né? Muita gente me mandando mensagem hoje porque alguns sites, e não é de hoje apenas não, já há alguns dias vem especulando que o Nino pode fechar com o Palmeiras, que o Palmeiras está atrás para tentar contratar o Nino. Gente, vale lembrar, a janela está fechada neste momento, o Nino tem contrato com o Zenit. Tá? Então a janela do futebol brasileiro ela está fechada. Pode ser algo para ano que vem, porque parece que o Palmeiras quer fazer um investimento pesado no setor. Pode até ser. Inclusive, recentemente, o Jorge Nicola, jornalista, conversou com o empresário, o Guilherme Miranda, que é o empresário que representa o Nino diretamente,
E nessa entrevista, nessa resposta, ele garantiu que o Nino não tem intenção de voltar para o Brasil neste momento. Um tempo atrás, recebi especulação do Nino, inclusive relacionado ao Vasco, que o Vasco estava atrás de zagueiro, inclusive nem contratou, mas que o Vasco estava indo atrás do Nino e tal. Então, assim, só para falar rapidamente sobre isso, porque se trata de especulação, eu vi realmente que vários sites repercutiram isso, mas neste momento, a princípio, não está acontecendo nada. Então, você que está preocupado do Nino voltar para o Brasil, para outro time, por enquanto não deve acontecer. É claro que o futuro a gente não sabe como vai estar o Fluminense ano que vem. É óbvio que a gente não quer ver o Nino com outra camisa aqui no Brasil, mas a gente sabe que isso é futebol, né? Isso é futebol e às vezes essas coisas, ou muitas vezes essas coisas acontecem, tá? Mas por enquanto não tem nada efetivamente acontecendo. Olha só, o Fluminense fez mais um treino hoje dando sequência à preparação para o jogo decisivo da próxima quarta-feira em Belo Horizonte. O técnico Mano Menezes comandou a penúltima atividade, né? Amanhã o Fluminense faz o último treino e na sequência viaja para BH. E lá em Minas, o Gabriel Milito falou sobre os desfalques que o Atlético seguirá tendo. Ele disse que o Saravia até tem uma possibilidade, o lateral direito, que é um jogador importante para o Galo, até tem uma possibilidade de voltar, mas que ele acha que é uma possibilidade remota, porque, enfim, o tempo de recuperação é muito curto e ele ainda não está bem. Então a tendência hoje é que o Saravia não fique à disposição, mas vamos ter que aguardar. E o Alisson é o único que deve voltar. No mais, Otávio e Zaratio estão fora, não vão para o jogo, e o Vargas também é dúvida, né? Assim como o Fluminense com o Thiago Silva, o Atlético está aguardando as definições para o treino desta terça-feira, e aí a gente vai ter uma noção melhor de como que o Milito vai armar esse Atlético Mineiro, de como que ele está imaginando esse confronto, se ele vai vir com um time diferente do que atuou aqui no Maracanã. Provavelmente vai, porque ele muda muito a equipe, então vai ser um ponto importante para a gente debater, principalmente amanhã, quando a gente quando já tivermos uma ideia melhor das prováveis escalações. Em relação a Thiago Silva, que eu sei que é o que você está preocupado, né? O monstro vai jogar ou não vai jogar? Hoje ele esteve no CT, normalmente, esteve na academia. O que eu não consigo confirmar é se ele, com a bola, ele participou de toda a atividade, tá? A gente tem a informação de semana passada, que eu trouxe aqui para vocês, que o Thiago não tem lesão, como de fato ele não tem uma lesão. Foi uma pancada que gerou uma dor, né? E aí o clube vai esperar até o treino de amanhã, a comissão técnica vai esperar até o treino de amanhã, para saber se realmente ele vai participar, se ele não vai sentir dor alguma, se ele estará bem para jogar. Por mais que ele esteja, ou que ele tenha sentido ainda alguma dor, se não for algo que pode gerar ali de fato uma lesão, inclusive o Thiago Silva pode viajar como dúvida e no dia do confronto, né, a comissão técnica tomar uma decisão. Então vamos esperar. A própria Beli Silva, a esposa do Thiago, falou que ele estava tranquilo, que ele iria jogar na quarta-feira, mas, gente, situação não de lesão, mas dores é sempre complicado, porque você pode não estar sentindo nada, vai pro treino, faz o movimento, volta a sentir. Então é importante a gente não se precipitar. Há um otimismo. O que eu sei é que internamente há um otimismo de que o Thiago terá sim condições de jogo, de entrar em campo e de ficar à disposição do Mano. Vamos, portanto, esperar a atividade de amanhã para a gente poder confirmar. É uma das dúvidas que a gente tem na lateral esquerda também, Diogo Barbosa, falei sobre ele aqui cedo, né, que ele está bem, ele foi apenas poupado no final de semana do Clássico, e aí caberá ao técnico Mano Menezes escolher entre o Diogo Barbosa e o Marcelo. No jogo de ida, ele optou pelo Diogo Barbosa, o Marcelo jogou o Clássico e jogou muito bem, então pode ser que o Marcelo retome aí essa vaga de titular na lateral esquerda. No meio de campo a gente não deve ter mudança nenhuma, e no ataque creio eu que também não, apesar do Serna vir ali com dois jogos mais abaixo, até pela característica do jogo, a tendência de que o Fluminense tenha espaço para contra-atacar, para jogar, para fazer aquele jogo em que o time fique mais à vontade, que possa explorar a velocidade do Serna. A tendência é essa, porque o Atlético vai ter que buscar o resultado, então o Mano não deve mudar essa estratégia. Amanhã teremos provavelmente algumas informações mais concretas e uma ideia melhor de como o Fluminense chegará para esse jogo tão importante. Beleza, pessoal? Não esquece não de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tá? Conto muito com vocês, sempre muito importante a participação de todos. Seguimos juntos e a gente volta assim que tivermos mais informações e mais notícias do Fluminense. Um abraço!